sou Isabela Pazzotti, sou uma das professoras de obstetrícia aqui do Medicoff e vou estar com vocês hoje nesse Coffee Express sobre o puerpério patológico. Trouxe para vocês os principais conceitos aí para vocês relembrarem, certo? Então vamos lá, pessoal. Hemorragia puerperal, qual que é a definição, tá? É a perda sanguínea acima de 500 ml após parto vaginal ou acima de 1 litro após cesáreas em 24 horas ou qualquer perda sanguínea capaz de causar instabilidade hemodinâmica, tá? Lembrando que essa última definição é o que tem sido mais cobrado, certo? Quando a gente pensa nas principais etiologias de hemorragia puerperal, a gente tem que lembrar dos 4 T's, né? Então, tônus, trauma, tecido e trombina. Lembrando que o principal é o tônus, que é responsável ali por 70% dos casos de hemorragia puerperal, tá? Segundo tema importante quando a gente pensa em puerpério patológico é a morbidade febril puerperal, que é definida como a temperatura de 38 graus ou mais por 2 dias consecutivos durante os 10 dias pós-parto, excetuando-se as primeiras 24 horas, tá? A principal entidade da morbidade febril puerperal é a endometrite, tá? Que tem seu diagnóstico feito ali principalmente pela tríade de Boom, que é a presença de útero doloroso, amolecido e hipoinvoluído. A gente tem que lembrar que a morbidade febril puerperal, a endometrite, a parametrite, a oforite, é uma infecção polimicrobiana. Então, a gente tem que entrar com antibiótico de amplo espectro para tratar. Qual que é o mais comum? Clindegenta. Outra opção, Ampicillobactam, por exemplo, tá? Quando a gente pensa em mastite, tá? É um processo inflamatório que pode estar associado a um processo infeccioso, certo? Que acontece à mama, que quando acontece ali durante o período do aleitamento é chamado de mastite puerperal. O agente etiológico mais comum é o Staphylo aureus, tá? E aí, quando a gente pensa nas nossas opções terapêuticas, principal escolha é a cefalexina, amoxicilina, clindamicina, tá? Quando essa mastite evolui para um abscesso mamário, né? Então, que tem aquela área endurada, com ponto de flutuação, tem indicação de drenagem, tá? E muito importante de lembrar, mastite não contraindica amamentação. Pelo contrário, naquela paciente que tem a mastite, você tem que evitar que ela tenha um engurgitamento mamário. Então, tem que estimular a amamentação, principalmente da mama acometida ali, certo? Quando a gente pensa em blues puerperal, o que é mais cobrado é a definição, que é uma alteração transitória caracterizada por alteração de humor, que frequentemente é rápida, que envolve tristeza, irritabilidade, ansiedade, insônia, choro fácil, que começa ali bem precocemente, geralmente no 3º dia pós-parto, e tende a se resolver ali pós 3 semanas após o parto, tá? Já a depressão pós-parto é um episódio depressivo maior, né? No qual a paciente vai ter uma alteração do humor deprimido, uma perda de interesse, prazer ou outros sintomas que se apresentem na maior parte do dia, por quase todos os dias, por no mínimo 2 semanas. Ela tende a ter um início mais tardio, por volta ali 3ª, 4ª semana após o parto, e tem seu pico de sintomas ali nos 6 primeiros meses após o parto. Quando a gente pensa ali quais são os principais fatores de risco, né, para depressão pós-parto, principalmente naquela paciente que já tem apresentado um episódio anterior, ou naquela paciente que já tem um antecedente pessoal de depressão, de alguma outra psicopatia, certo? Paciente que tem uma situação de violência doméstica em domicílio, ou que tenha tido uma gestação que não foi planejada, que não foi desejada, certo? Então, pessoal, esses são os principais conceitos quando a gente pensa ali no puerpério patológico, tá? É isso, boa sorte, revisem com base nas questões e vai dar tudo certo.